Estava conversando com um amigo a respeito dos nossos referenciais, principalmente porque referenciais são pessoas que vão fazer uma diferença muito grande na tua vida. Talvez tu não tenha se ligado nisso, porque essas pessoas que vão fazer diferença na tua vida, elas vão, digamos assim, que te dar, digamos que umas instruções a respeito da pessoa que você quer se tornar lá no futuro. Então, basicamente, as pessoas que você admira, elas vão colaborar, principalmente para a imagem que você está vendo sua lá na frente. E eu falo isso de uma perspectiva de treinamento físico, porque logo quando eu comecei a treinar, as minhas referências a respeito de físico, elas se davam em base ao fisiculturismo, com Arnold Schwarzenegger, com Ronnie Coleman, com a galera onde realmente viveu aquele fisiculturismo dos anos 90, anos 2000, então aquilo ali reverberou bastante nessa época onde eu comecei a treinar, né? Mais ou menos em 2009, 2008. E eu lembro que, antecedente a isso, quando eu fui introduzido no meio da musculação, foi por conta da natação. Na época eu fazia natação, admirava bastante Michael Phelps, César Cielo, enfim, essa galera que treinava natação. E aí eu lembro que saiu uma reportagem no Globo Espetacular, Esporte Espetacular, alguma coisa assim, a respeito da preparação física do César Cielo. Na época, aquilo ali virou uma chave absurda para mim. Nossa, se o César Cielo faz isso, eu preciso fazer isso também. Na época eu só nadava, aí eu vi ele lá na TV levantando os pesos deles e tudo mais. Na mesma semana fui para uma academia de bairro, me matriculei. Foi quando abriu a porta para esse fisiculturismo, para esse mundo onde eu falei para vocês, né? Onde estava introduzido Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, enfim, toda essa galera do fisiculturismo que não deixa de ter seu valor, porque eu acredito muito que eles têm umas características que são importantes que a gente consegue transferir para a nossa vida. Só que, como referencial de vida, aquilo ali estava muito distante da minha perspectiva. O que eu quero dizer com isso? A pessoa com a qual eu queria me tornar, com princípios e valores que hoje eu consigo seguir bem, não condizia com as referenciais que eu tinha naquela época. O que eu quero dizer com isso? Porque o shape, né, que é dito hoje, né, o físico, ele é o menos importante. O que realmente hoje mais importa para mim é a força. A força, ela tem um ímpeto muito maior, porque um físico, ele, digamos assim, ele é um, entre aspas, mais vaidoso, o físico pelo físico mesmo, como a gente vê hoje comum nas academias, esses meninos tendo como referência Siban, Ramondino, não que, enfim, não que eles não consigam transpassar alguns valores, mas o físico pelo físico é um corpo que serve somente a ele mesmo, né? Agora, um corpo ágil, com boa mobilidade, sobretudo forte, ele vai ser muito mais útil aos seus. O que eu quero dizer com isso? A frase que eu sempre defendo, né? Seja forte e útil. Você precisa ser forte, mas não para servir a você mesmo, mas para conseguir servir a outras pessoas. Eu sei que hoje eu preciso cuidar da minha saúde, eu sei que hoje eu preciso cuidar da minha robustez, do meu corpo, para que eu consiga trabalhar mais, para que eu consiga servir melhor a minha esposa, a minha família, para que eu consiga realmente não adoecer de fato tão simples, de uma forma tão besta, digamos assim. Um exemplo claro disso é que semana retrasada minha esposa riu de gripe, semana passada foi minha filhota, essa semana não fui eu e, graças a Deus, não entrarei nisso. Por quê? Eu já tenho a consciência de que eu preciso estar me alimentando melhor, estar treinando bem, estar cuidando do meu físico, da minha saúde, para que eu consiga servir os meus. E essa é a utilidade que o teu corpo tem que ter. E quando você tem esses referenciais diferentes daquilo que você realmente quer para a sua vida, isso atrapalha muito esse processo, porque justamente nesse meio não está alinhado os princípios e os valores com aquilo que você diz. Imagina que você está querendo essas mesmas coisas que eu, né? De ser forte, ser útil, servir melhor, de se sentir bem. E aí você pega um referencial, digamos, algum fisiculturista. Tem uma fase no campeonato do fisiculturista que ele vai precisar realmente se debilitar ao máximo. E quando ele se debilita, meu amigo, ele fica mal-humorado, fica estressado, fica passando fome. Tudo isso colabora para que ele baixe a sua imunidade. Então, vem aquela questão do estresse, que você pode pesquisar. Pode pesquisar. Todo fisiculturista em fase de preparação, ele se estressa. Essas características eu não queria para mim, porque eu sei que não vai colaborar com a pessoa que eu quero ser lá no futuro. Eu quero ser o cara forte, o cara bem, o cara com físico legal, que mal adoece, que trabalha muito, que consegue dar conta dos seus filhos, que brinca, que corre, que pula, que tem mobilidade, que é capaz de carregar uma coisa.
Essa é a maior utilidade do nosso corpo. E é justamente isso que eu gosto de trabalhar na minha consultoria online. E se tu tiver mais interesse, é só me chamar no direct que vou ter o prazer de conversar contigo, discorrer sobre esses assuntos, sobre essas coisas, para que a gente consiga discernir, entender melhor e direcionar um foco do treinamento para que se enquadre basicamente nesse teu aspecto de vida, que é o que eu realmente gosto. Para pessoas que querem sim ter um corpo legal, um físico legal, mas sobretudo se tornar cada vez mais útil, ter um corpo mais ágil, com uma boa mobilidade, sabendo que se cuidar é basicamente você fazer o que tem que ser feito, treinando dentro do seu limite, fazendo sua alimentação bem correta, para que aquilo tudo colabore com um bem maior, que é basicamente você fomentar aquilo que você realmente quer fazer para a sua vida. Hoje eu me vejo como uma pessoa lá na frente bem mais sucedida, com vários alunos, trabalhando bem, e para que isso aconteça, eu sei que eu preciso ter o meu corpo bem desenvolvido, eu sei que eu preciso ter a minha mentalidade bem desenvolvida, e para isso eu preciso alimentar o meu corpo com treinamento, tá? Nutrir o meu físico com alimentos bons, e tudo isso eu gosto de trabalhar dentro da minha consultoria, visando basicamente isso. Se tu tiver mais interesse, me chama lá no direct que eu vou ter o prazer absoluto de conversar contigo pessoalmente.